Momento do Discipulado. Não há discipulado sem ter um coração de discípulo. O objeto do discipulado é a formação do discípulo. E só se pode discipular alguém que quer ser discipulado. Mas nem todo que quer ser se submete. Então, também não se pode discipular uma pessoa que mesmo dizendo querer, mas não tem o coração de discípulo. Afinal de contas, o que é o coração de discípulo? Nós temos que nos reportar à Bíblia. Romanos, no capítulo 6, fala sobre o batismo, como sendo simbólico, como sendo um testemunho exterior de um verdadeiro batismo no interior. Afinal de contas, o que é o verdadeiro batismo? É uma decisão interna. O apóstolo diz claramente: cada um considerai a si mesmo morto para a velha vida e, segundo as palavras de Jesus, para o seu próprio eu. Jesus diz: ninguém pode vir após mim, ser meu discípulo, se primeiro não rejeitar o mundo, e vai ter que se batizar como testemunho disto, e fazer morrer o seu eu. Negar o seu eu. Para seguir a Jesus, tem que negar o seu eu. Isto não tem sido enfatizado nas igrejas. Salvação é só para quem tem Jesus como Senhor, e não da sua maneira, somente como único e suficiente Salvador. Até o diabo crê que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não há salvação para quem é apenas crente, porque até o diabo é crente também. Ele crê e estremece, a Bíblia diz. Não há salvação para quem é somente crente. O crer é o início, mas a decisão é se submeter ao senhorio de Cristo. Essa decisão de negar o seu eu, negar suas vontades, seu querer, seus sonhos, sua vaidade, seus privilégios, toda a sua vontade, tem que negar e fazer isto morrer no batismo. As águas exteriores, muitas ou poucas, não vão fazer diferença para matar o eu lá dentro. Tem que ser um ato de vontade, uma decisão da pessoa de se considerar, a partir daquele momento do batismo, uma pessoa morta para o seu eu. Ela tem que sepultar o seu eu, a sua vontade, o seu controle sobre a sua vida. Ela tem que sepultar o governo do seu eu na sua vida. A partir dali, ela vai se considerar uma nova criatura. Mais adiante, ainda no capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: você vai ser servo querendo ou não querendo. Se você não quiser ser servo do Senhor, vai ser servo do pecado, ou vai continuar sendo servo do pecado. Ou é escravo do pecado, ou é escravo da justiça ou da justificação pela fé e obediência a Jesus. O processo de justificação exige fé com obediência. O propósito da fé é trazer uma vida de obediência. Aí o apóstolo Paulo coloca isto no Romanos capítulo 6. Ele diz: você é ou escravo do pecado ou servo da obediência. Não há meio termo. A maioria dos crentes quer ficar no meio termo. Eles não querem uma vida tão rigorosa como alguém que negou totalmente o seu eu. Eles querem um pouquinho do seu eu, um caminho intermediário. Mas isso não é aceito pelo Senhor. Isso está a partir do versículo 15, o que muitos crentes estão fazendo. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum.
Muitos estão propalando a graça, existem igrejas que exaltam a graça, botam graça no título da igreja, e isso começou com Lutero. Se é pela graça, não precisa fazer nada. E a graça, segundo os luteranos, vem quando a pessoa se batiza. A partir de criança ela se batiza, depois ela está salva. A graça vai funcionar para ela independente de qualquer coisa. Isso é um absurdo à luz do restante da Bíblia. Aliás, eles nem têm muito da Bíblia em que se basear para isto, mas o contexto todo da Bíblia é um relacionamento com Deus como Senhor e nós humanos como servos obedientes. Mas essa obediência depende de nossa decisão, porque o homem foi criado com livre-arbítrio. O homem não foi criado como os anjos, obrigado a obedecer. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não é obrigado a obedecer. A decisão de obedecer é espontânea, individual. Mas crentes aceitam a graça, mas não querem obedecer. Querem ser crentes, mas não servos. E se você não é servo, não vai ser discípulo. Não vai precisar ser discípulo. É o seu eu que comanda a sua vida. Então, para o seu eu comandar a sua vida, crente ou não, dá no mesmo. O versículo 16 de Romanos 6 diz, não sabeis? É uma pergunta, na verdade, afirmação. Não sabeis? Claro, vocês sabem. Que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou servos da obediência para a justiça, a justificação que traz vida. Só uma maneira de escapar da condenação eterna é ser servo. Obedecer a Jesus não é só aceitar como único e suficiente Salvador, é obedecer. A partir do momento em que no batismo você decide ser servo, o eu vai querer se levantar a sua vida inteira e querer uma comida melhor, um conforto melhor, uma casa melhor, quer honras na igreja, quer elogios, o seu eu quer cargos, o seu eu se faz de coitadinho, quer carinho, o seu eu vai querer se levantar a vida inteira. E cabe a você, batizado por dentro, assumir que o seu eu tem que morrer. Ele não vai se levantar, mas ele vai querer se levantar a vida inteira, até Jesus voltar e nos arrebatar, ou até que pela morte ele nos leve. A morte é uma coisa maravilhosa para o crente, é preciosa aos olhos do Senhor, mas ela deve ser desejável aos nossos olhos também. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu estou assim, desejoso de partir e estar com o Senhor. Eu também digo, Maranata, Senhor, vem depressa, vem logo, Senhor. Eu quero estar contigo. Se o Senhor me levar pela morte, vai ser um privilégio para mim. Ficar livre dessa possibilidade de pecar, de cair, de me afastar do Senhor, porque o meu eu está continuamente querendo se levantar, como o seu, de qualquer outra pessoa. Mas eu assumo, Senhor, eu já decidi, quero ser servo do Senhor, para não ser servo do pecado. O crente que não quer ser servo, e a maioria, acaba sendo servo do pecado, crente carnal. O que é um crente carnal? É um que crê com a mente e o seu corpo é usado para o pecado, como os demais do mundo. Esse é o crente carnal. E para mim não vai ter salvação. Eles estão na igreja como crentes, estão tendo contínuas oportunidades de ouvir a palavra e decidir morrer para o seu eu. Mas eles não querem. Bem, quando você toma a decisão, e deveria ser no batismo, se não tomou no batismo, agora
não deixe para nem daqui a pouco ou para amanhã. É agora você vai dizer: Senhor, se eu não fui batizado direito, ou seja, agora batizado no meu coração, mediante essa decisão de ser um servo, para a partir de agora ser discípulo. Então, discípulo é aquele que segue, que aprende. Você nunca conseguirá ser um discípulo se não considerar um servo. Servo de todos, dos irmãos, servo do Senhor para fazer o que é necessário, pegar vassoura, varrer, limpar, preparar, visitar o irmão, ir de carro buscar aquele outro que está precisando. Servo é para servir. Se você não tomar a decisão de ser um servo, não vai ter Jesus como Senhor e nem pode esperar a salvação. Mas as igrejas estão acalentando, passando a mão na cabeça dos crentes que querem ser só crentes, mas não querem ser servos. Eles não querem obedecer. O discipulado é o termômetro disso, de você ser servo. Você quer saber se é servo? Veja se você é humilde para receber orientação de uma liderança, um líder, uma pessoa que Deus coloca na sua vida, a quem você obedeça. O servo tem prazer em obedecer. Quando Deus coloca uma pessoa no seu caminho para ser o seu líder, o seu pastor pessoal, o seu orientador, você vai obedecer. E em obedecendo, vai ter um coração de servo, de discípulo. Vai obedecer. Ao obedecer, você estará sendo um discípulo, uma discípula. Discípulo é aquele que segue, é aquele que acata a orientação, que obedece. Mas quem já tomou a decisão de ser servo não tem dificuldade nenhuma em se submeter, tem prazer em acatar orientações e em obedecer. Isso é o coração de servo. E ser discípulo é uma avaliação de você ser servo ou não. Se você é servo, vai ter um líder, vai ser um discípulo. Se você não é servo, você vai querer viver sozinho, do seu jeito, um crente livre, liberado ou libertino dentro da igreja, uma ovelha sem pastor. Há muitos e muitos e muitos crentes assim, enchendo as igrejas, são apenas crentes. Eu tenho observado que há pessoas que andam comigo, mas não são discípulos. Eles gostam de mim por razões várias e sociais e familiares, por qualquer outro motivo, mas eles não querem abrir a vida deles comigo, eles não querem decidir obedecer, eles não querem ser trabalhados, não têm um coração de discípulo. Eu acho isso um desperdício tremendo, a pessoa ter oportunidade de andar comigo e não querer ter a sua vida moldada. Eles ouvem, mas não praticam. Eles gostam de ouvir, são ouvintes e até críticos, rigorosos, sabem ouvir, mas não querem praticar. São pessoas que querem acompanhar o pastor, mas não querem obedecer. Não querem ser discípulos, não têm um coração de discípulo. Gostam do pastor, seguem, mas não querem ser discípulos. E o ser discípulo é uma avaliação de uma decisão interna que deveria ter sido tomada desde o batismo, de você morrer para o seu eu e ter Jesus como Senhor. Agora não é mais você que manda na sua vida, é Jesus como Senhor. Mas quem vai avaliar isto? O seu líder. Você tem que ter um líder, vai ser discípulo e seguir o líder. O líder vai orientar você na vida devocional pessoal, leitura da Bíblia, oração, na vida de mordomia, administração do dinheiro. O líder vai avaliar, porque você vai se abrir para ele, para ela. O líder vai avaliar você no ministério, aquilo que você está fazendo para Deus como compromisso com Deus, e não para aparecer, para se mostrar, como compromisso com Deus, servindo
a seus irmãos, o líder então vai avaliar você nesses aspectos, com relação à sede da palavra de Deus, com relação à vida devocional, com relação à vida familiar, quanto à sua carne, quanto ao tratamento dos pecados. É o líder que vai avaliar você, se realmente você está caminhando bem. Cada cristão que é verdadeiramente servo, que quer a salvação, que tem Jesus como Senhor, é discípulo. Para ser discípulo, precisa ter um coração de servo e precisa ser humilde. A pessoa que quer andar de acordo com o seu pensamento, que acha que sabe muito, essa pessoa não precisa de ter um líder. Ele não tem um coração de discípulo. Ele não quer ser ensinado, ele acha que já sabe muito. Pelo contrário, ele acha que ele precisa ter oportunidade de aparecer na frente da igreja para ensinar para os outros, porque ele sabe muito. Ele não quer ser ensinado. É um derrotado em várias áreas da vida, mas ele esconde isso, quer ter uma vida privada. Ele não quer compartilhar com os irmãos nada da sua vida privada, familiar, na sua casa, portas adentro, é problema seu. Os irmãos não têm nada que ver com isto. É o típico caso do crente que não é discípulo. E aí se levanta aquela questão: a pessoa precisa ser discípulo para ser salva? Eu respondo, teoricamente não, mas na prática vai ser muito difícil não ser discípulo, provando que não tem um coração de servo e crer verdadeiramente em Jesus. Como ele vai provar que obedece a Jesus se não obedece a ninguém aqui na terra? Ele não é humilde, não é servo de ninguém, ele é autônomo, faz o que quer, o que bem entende. Como uma fé sem obras de uma pessoa assim vai poder trazer salvação para ela? Eu creio que vai ser muito difícil. Coração de discípulo, você tem? Você tem sede por seguir alguém, por ter alguém para avaliar a sua vida? Você abre a sua vida, o seu coração, conta, confessa seus pecados, conta a sua vida para esse líder, para essa líder. Você tem prazer em ser ensinado, você tem a humildade de querer ser ensinada? Pois é, isso é ter um coração de discípulo. Sem um coração de discípulo, não há discipulado, não há progresso, não há influência sobre a vida de outros, não há frutos. Há, ao contrário, uma estagnação espiritual, mornidão espiritual. E aí você já sabe em que vai dar a mornidão espiritual, porque a Bíblia fala o que Jesus vai fazer com os mornos. Pois é, examine seu coração. Você tem um coração de discípulo? Você tem prazer em ter um líder que avalie a sua vida e que oriente no crescimento espiritual? Comece a pensar nisto.